Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que eu vou te contar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do Palmeiras. Prepare-se para uma notícia que ninguém esperava. Uma virada impressionante nos bastidores, um movimento ousado que sacudiu o mercado da bola e colocou o Verdão no topo das manchetes esportivas. São números gigantescos, cifras que deixam qualquer torcedor arrepiado e nomes que prometem incendiar o Allianz Parque. Fique comigo até o final, porque cada detalhe dessa história é ainda mais surpreendente do que parece à primeira vista. O Palmeiras abriu o cofre como nunca antes na sua história recente e confirmou aquilo que muitos diziam ser apenas especulação. Um verdadeiro pacotão milionário de reforços para 2025. De acordo com informações divulgadas pelo portal do Palmeirense, o Verdão já investiu a impressionante marca de 95 milhões de euros, o que corresponde a mais de 606 milhões de euros, só neste ano. Essa quantia absurda coloca o clube em uma disputa direta com gigantes do futebol nacional, revelando um poderio financeiro que chama a atenção até mesmo de clubes europeus. E o detalhe mais intrigante é que os bastidores garantem que a diretoria ainda não parou por aí. Entre as aquisições mais impactantes está a chegada de Carlos Miguel, goleiro que defendia o Nottingham Forest e que foi comprado por 5,5 milhões de euros, cerca de 35 milhões. Para muitos, pode parecer um valor razoável dentro do cenário atual, mas quando somado ao pacote de contratações, ele representa mais um movimento certeiro de uma diretoria que parece disposta a montar um elenco quase imbatível. Os bastidores indicam que Abel Ferreira teria sido diretamente consultado em todas essas movimentações, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno da integração desses atletas no esquema tático vencedor do português. A grande joia desse pacotão, no entanto, atende pelo nome de Vitor Roque, contratado por inacreditáveis 25,5 milhões de euros, algo em torno de 162 milhões. Essa foi a maior contratação da história do Campeonato Brasileiro e ela pertence ao Palmeiras. Isso por si só já bastaria para transformar a temporada em histórica, mas a combinação com outros reforços traz uma sensação de que a diretoria do Verdão decidiu entrar em uma nova era, onde investir pesado é sinônimo de continuar brigando por todos os títulos possíveis. A torcida já começa a sonhar com feitos inéditos. Enquanto isso, o Botafogo, que vive seus próprios dramas internos com John Textor e a Eagle Football, não ficou para trás e desembolsou mais de 112 milhões de euros em contratações, algo próximo de 715 milhões. O duelo de investimentos entre Palmeiras e Botafogo está chamando a atenção da mídia esportiva, que já classifica esse embate como uma nova forma de rivalidade, não apenas dentro de campo, mas também nos bastidores. Quando se somam os valores investidos pelos dois clubes, chega-se à cifra impressionante de 207 milhões de euros, ultrapassando 1,32 bilhão. O futebol brasileiro nunca esteve tão aquecido. O Flamengo, que historicamente sempre foi citado como o clube mais agressivo no mercado, aparece em terceiro lugar nesse ranking de gastos, com cerca de 48,5 milhões de euros, pouco mais de 309 milhões. Esse valor, embora alto, parece modesto diante dos números apresentados por Botafogo e Palmeiras. Essa mudança de protagonismo no mercado nacional é vista por muitos especialistas como um divisor de águas, já que a hegemonia rubro-negra nas janelas de transferências parece estar ameaçada por um novo ciclo de poder comandado pelo Verdão. O impacto direto desses investimentos não se limita ao presente. Cada contratação milionária traz consigo uma expectativa gigantesca de títulos, pressão sobre o elenco e, principalmente, um recado claro para os rivais. O Palmeiras não quer apenas competir, ele quer dominar. Para Abel Ferreira, isso representa
uma oportunidade única de contar com um elenco ainda mais qualificado e versátil, capaz de enfrentar qualquer tipo de adversário em competições nacionais e internacionais. Nos bastidores, a sensação é de que a obsessão pela Libertadores e pelo Mundial de Clubes está mais viva do que nunca. A estratégia da diretoria também levanta questionamentos. Como o Palmeiras consegue investir cifras tão altas sem comprometer sua saúde financeira? Segundo apurações publicadas pelo Portal do Palmeirense, o clube segue uma linha de planejamento rigorosa, baseada em receitas consolidadas de bilheteria, premiações, patrocínios e principalmente negociações de jovens, talentos como Endrick, que renderam cifras milionárias ao Caixa Alviverde. Ou seja, não se trata de um gasto irresponsável, mas sim de uma aplicação ousada com respaldo econômico. Outro ponto que intriga é como esses reforços vão se encaixar em um elenco que já conta com peças de alto nível. Jogadores consagrados e líderes dentro do vestiário precisarão dividir espaço com estrelas recém-chegadas, e Abel Ferreira terá que lidar com o desafio de administrar vaidades e manter a harmonia do grupo. Em contrapartida, o torcedor enxerga nisso uma vantagem, já que a competitividade interna deve elevar ainda mais o nível de cada atleta, transformando os treinamentos em verdadeiras batalhas por posição. Especialistas em mercado da bola avaliam que essa janela de transferências pode se tornar um marco na história do futebol brasileiro. Nunca antes se gastou tanto em tão pouco tempo, e o protagonismo do Palmeiras é inegável. Se em temporadas anteriores o discurso era de cautela e equilíbrio, agora a mensagem é clara. O clube decidiu abrir o bolso para transformar ambição em realidade. E diante desse cenário, é inevitável imaginar como será o desempenho do Verdão nas competições de 2025, onde cada jogo pode se transformar em um espetáculo à parte. Para a torcida, o sentimento é de euforia. As redes sociais estão tomadas por comentários de palmeirenses que vibram com cada anúncio de contratação, como se cada reforço fosse uma promessa de glória imediata. O Allianz Parque, que já é conhecido por pulsar intensamente em dias de jogos, promete viver uma temporada ainda mais eletrizante, com arquibancadas lotadas e clima de decisão em cada rodada. O ambiente de confiança e empolgação é algo que pode se tornar um diferencial diante de rivais pressionados por resultados. Mas nem tudo são flores nesse cenário de euforia. Há quem questione se tanto investimento pode gerar uma pressão descomunal sobre o time, transformando cada tropeço em motivo de crise. A responsabilidade de justificar cifras tão altas recai diretamente sobre os ombros dos jogadores e da comissão técnica. Para muitos analistas, o sucesso ou fracasso dessa estratégia será medido não apenas em números financeiros, mas principalmente em títulos conquistados dentro de campo. Em meio a isso, os rivais acompanham atentos. Times como São Paulo, Corinthians e Atlético MG observam de perto o movimento do Palmeiras, sabendo que a diferença técnica pode aumentar ainda mais caso o Verdão consiga transformar investimento em desempenho. O campeonato, que já prometia ser equilibrado, agora ganha contornos de uma corrida pela sobrevivência diante de um gigante que decidiu usar todo o seu poder econômico para atropelar quem aparecer pela frente. A contratação de Vitor Roque, por exemplo, não é apenas um reforço, mas também um recado direto para os adversários. Trata-se de um atacante jovem, com potencial de se tornar referência mundial, e que poderia muito bem estar reforçando algum clube europeu neste momento. O fato de o Palmeiras tê-lo trazido para o Brasil mostra que a balança de forças no futebol começa a pender para o lado sul-americano, ainda que temporariamente. Isso muda completamente a narrativa sobre a capacidade de atração do nosso futebol. Nos bastidores do Allianz Parque, o clima é de otimismo absoluto. A diretoria comemora cada etapa concluída e os jogadores parecem motivados pela ideia de escrever um capítulo histórico com a camisa alviverde. O técnico Abel Ferreira,
que já conquistou tudo o que poderia no clube, vê nesse elenco renovado uma chance de consolidar ainda mais sua era como uma das maiores da história do Palmeiras. O que está em jogo não é apenas a temporada de 2025, mas sim um legado duradouro. O torcedor palmeirense, acostumado a viver altos e baixos, agora se vê diante de uma perspectiva quase inimaginável. Nunca se gastou tanto, nunca se sonhou tão alto, nunca se teve uma expectativa tão palpável de conquistas. É como se cada contratação fosse um tijolo colocado na construção de uma fortaleza impenetrável, preparada para resistir a qualquer investida rival. A sensação é de que estamos diante de algo muito maior do que apenas uma janela de transferências. A verdade é que, independentemente dos questionamentos, o Palmeiras conseguiu o que queria: atrair todos os holofotes para si. O futebol brasileiro, que tantas vezes foi visto como um mercado secundário, hoje aparece nas manchetes internacionais justamente por conta das cifras investidas por clubes como o Verdão. A temporada de 2025 já pode ser considerada histórica e ela ainda nem chegou ao seu ápice. O que vem pela frente pode surpreender ainda mais. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que esse pacotão milionário vai transformar o Palmeiras no time mais forte do Brasil e da América, ou ainda há riscos escondidos nessa aposta ousada? Sua participação é fundamental para continuarmos acompanhando juntos essa jornada eletrizante do Verdão. Não perca nenhum detalhe, porque o melhor ainda está por vir.